Eu sempre esqueço que tá quente, velho. Óbvio, é café. Olá, gente. Tudo bem? Estou aqui de volta para mais um Café com Livros. E hoje eu tô aqui com a minha canequinha. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver o galinho aqui. Ela é preto com preto. Minha caneca que um amigo meu me deu de aniversário. A caneca do Clube Atlético Mineiro do Galo. Esse time tão maravilhoso que só nos traz alegrias. Hoje estamos de volta para mais um Café com Livro. Já falei, esse é o número 3. Talvez seja o terceiro Café com Livro. Se não for o terceiro, é o quarto. Não é o segundo, eu tenho certeza. Mas hoje vamos falar de um livro. Bom, já está no título, vocês já sabem qual que é, mas aqui tem uma pequena dica, que é Da Terra à Lua. Este livro de Jules Verne, o Júlio Verne, Da Terra à Lua. E, enfim, temos muitas coisinhas para falar sobre este livro aqui e sobre esta editora que eu comprei essa edição. Então, vamos lá, peguem o cafezinho de vocês e vamos para a ficha técnica desse livro. Bom, já falei, o título é Da Terra à Lua, ou o título em francês De la Terre à la Lune, escrito pelo escritor francês Jules Verne. Acho que quem já passou pela fase do ensino fundamental sempre teve que ler com certeza Viagem ao Centro da Terra, é do mesmo cara. Esse livro aqui, ele foi publicado, pasmem, em 1865. 1865. Esse livro é do século XIX. Ele tem 161 anos. É velho bicho, viu? E essa edição aqui, ela foi, enfim, impressa, publicada pela Príncipes, a editora Príncipes, no ano de 2020. E este livro aqui tem 192 páginas no prego. O livro literalmente acaba na página 192. Não tem nem pós-fácil e tudo mais. Então, Jules Verne, ele é considerado um dos pais da ficção científica, desse gênero de ficção científica, mas isso está na minha breve pesquisa. Mas, buscando na minha memória também, a gente tem que ressaltar a Mary Shelley, a autora de apenas 18 anos que escreveu Frankenstein, que deu esse primeiro contato com a ficção científica. A luz baixou aqui. Mas o Júlio Verne, ele tem essa pegada de todos ou quase todos os livros dele envolver alguma invenção mirabolosa ou uma aventura nunca dantes vista. E, bom, este livro, como igual Viagem ao Centro da Terra, ele propõe que seja feita uma viagem até a Lua, ou no caso eles pretendem enviar um projétil, uma bala, né, até a Lua, o que é algo impensável. Isso em 1865. Lembrando, o livro tem 161 anos. E o mais inacreditável é que esse cara, ele foi publicado em 1865, então ele foi escrito naquela época, e ele pensava assim, poxa, a gente vai conseguir mandar alguma coisa na Lua. Isso foram 104 anos antes dos Estados Unidos colocarem 3 seres humanos na Lua. Então o cara já estava... O Júlio Verne é muito à frente do seu tempo. Isso aqui é absurdo, absurdamente absurdo pensar que esse livro é muito antigo. Então, na hora que você vai lendo isso daqui, você consegue notar algumas coisas meio datadas, né, da época, tipo alguns pensamentos que não fazem tanto sentido, mas para a época na verdade faz. Então, tipo, eles pensaram que eles vão mandar um projétil na Lua com um canhão muito gigantesco, e assim, tipo, eles vão dar um tiro, e aí você pensa, poxa, isso não vai dar certo, você não vai conseguir dar um tiro para chegar na Lua. Mas assim, se você pensar como eles fazem foguetes, assim, é basicamente uma super arma. Enfim, aí tem toda a questão de engenharia, mas o pensamento que ele teve é algo não tão absurdo assim. Tipo, é absurdo porque a gente sabe como faz hoje, mas eles não sabiam na época, né? Tipo, nessa época não existia avião, por exemplo, ou muito próximo de existir avião. Enfim, eu coloquei aqui que em 2026 a gente tem esses absurdos científicos, mas assim, o cara pensou em algo que é crível, tipo,
E para a época era muito fantástico. Quero trazer um pouco de contexto histórico para o livro. Ele se passa nos Estados Unidos no ano de 1965. Por aí ele não tem uma data específica. A gente tem meses e dias, mas não temos um ano de fato. Mas como o livro foi publicado em 1865, quando eu falar alguma década, estou me referindo a 1800. Então, tipo, ele foi publicado em 65, então o livro é mais ou menos por aí. Então, deixa eu pegar a minha minha colinha aqui. Nessa época do século XIX, a gente tinha vários avanços científicos e a segunda revolução industrial estava acontecendo ali, né? Quando a gente estuda a história, fala assim, 1850 acontece a segunda revolução industrial, então tem todos esses avanços científicos, a gente tem várias descobertas no campo da ciência por aí, e nos Estados Unidos, nesta época aí de 1861 a 1865, a gente tinha a tal da Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil Americana, entre os estados do norte, os estados que eles se chamavam de União. Inclusive tem várias vezes aparece a palavra União dentro do livro, então é justamente se referindo a essa época. Esses estados eram abolicionistas, então era contra a escravidão, e os estados do sul, que eram chamados de Estados Confederados da América, que eram a favor da escravidão. Esses estados do norte eram abolicionistas, mas não pensem eles como, poxa, super salvadores e tudo mais, né? Eles queriam abolir a escravidão para contratar rapaziada por pagando a preço de banana. Enfim, queriam trabalhadores livres para trabalharem como se fossem escravizados, né? Complicado. E então, esse livro ele se passa provavelmente após essa guerra, após a Guerra de Secessão e após alguns outros conflitos, né? A gente tinha nessa época a ascensão dos Estados Unidos como uma potência, já começava um pouco da dominação, do imperialismo e tudo mais, que a gente vê acontecendo até hoje. E muito provavelmente esse livro se passa depois dessa guerra ter terminado, porque a gente tem um dos personagens, assim, uma das entidades principais do livro, que é, inclusive, o primeiro capítulo, que é o Clube do Canhão, que é meio que um clube, enfim, onde se reuniam as pessoas, tipo um clube do livro, só que em vez de ser do livro, eles eram entusiastas de armas e canhões e tudo mais. Então, esse clube ele estava badalado porque tinham guerras e guerras e guerras, então eram pessoas meio aficionadas com isso, só que não tinha mais guerra no momento, né? Acabaram todas as guerras, então, tipo, você não ouvia mais disparos de projéteis, mais o barulho de canhão e tudo mais. Então, o presidente desse clube, ele tem um nome esquisito, o cara tinha um nome diferente, o nome do cara era Impey Barbicane. Ele era o presidente do Gun Club, que eles chamam de Gun Club, né? O clube do canhão. E ele vai fazer um tratado, uma comunicação, ele chama todo mundo, esse clube tem mais de 35 mil afiliados na época, e ele chama a rapaziada para fazer uma reunião. Então ele fala, galera, então não tem guerra, poxa, que pena, não sei o que lá, não tem como disparar, então tive uma ideia marota. Que tal a gente mandar um projétil na Lua? E assim, totalmente tantas ideias, né? Enfim. Nessa época também, a rapaziada era muito aficionada com, tipo, os mistérios de todo. Eles queriam descobrir tudo, né? Queriam perguntar do porquê, e eles tinham suspeitas sobre a Lua. Eles queriam saber se tinham povos da Lua, os selenitas, que eles chamam. Então, um dos objetivos dessa galera aqui era justamente povoar e colonizar a Lua e transformá-la em mais um estado dos Estados Unidos. Eles chamavam de país Lua e eles queriam conquistar esse país. Então, esse era o projeto, tipo, a ideia do cara. E ele falou assim, vamos conseguir mandar um projétil para a Lua mandando saudações para o povo selenita e tudo mais. E uma coisa que é impressionante dos livros de Júlio Verne, e esse aqui não foge a isso, é a precisão ou o cuidado com os detalhes científicos. Assim, acredito que o Júlio Verne ele fazia muita pesquisa e você estava no auge do pensamento científico da época e tudo mais, então tem muitas coisas aqui, muitos fatos e muitos fatos e afirmações científicas que estão bem certas, né? Então, esse livro ele parece que é alguém relatando
que a viagem foi feita de fato, que é um diário de viagem, alguém contando, um espectador vendo o que estava acontecendo. Então, deixa eu pegar aqui, ele manda, então, tipo, tem lugares reais, tem, tipo, o observatório de Cambridge e tudo mais, não sei o que lá. E esse esse presidente Barbicane, ele manda perguntas a um observatório de Cambridge. Ele pergunta o seguinte: é possível enviar um projétil à Lua? Qual é a distância exata que separa a Terra de seu satélite? Qual será a duração do projétil ao qual será imprimido? Qual será a duração do trajeto e qual velocidade tem que lançar o trenzinho? Em que exato momento a Lua estará na posição mais favorável para ser atingida pelo projétil? Que ponto do céu deveremos visar com o canhão destinado a lançar o projétil? Que lugar no céu a Lua ocupará no momento do disparo? Então, é meio absurdo isso daqui. Aí a resposta é: a gente tem que lançar o projétil com uma velocidade inicial de 11 mil metros por segundo, que é aproximadamente 40 mil quilômetros por hora, que é mais ou menos a velocidade de fato que um foguete tem que sair. Ele cita que a Lua, ela orbita a Terra não uma trajetória circular, mas uma trajetória em formato de elipsoidal, que a Terra é um dos focos, inclusive essa é a trajetória que a Terra faz em torno do Sol. Se você acha que é uma trajetória circular, não é. A gente tem talvez, acho que eu posso colocar uma imagem por aí, a gente tem uma elipse, que é como se fosse um círculo achatado, e uma elipse ela tem dois focos. Então, tipo, aqui seria um foco, aqui seria outro foco, o Sol está em um deles e a Terra orbita todo mundo. Então, tem um momento que a Terra está mais distante, que é essa minha mão esquerda aqui, que ela está aqui, por aqui, e tem um ponto... Temos um quadro! Isso aqui é tudo improvisado, hein, gente? Elipse, Sol. Aqui tem uma terrinha. Posso colocar a Terra e a Lua, né? É verdade. Preciso colocar o Sol. Terra tá muito pequena. Legendas T e L. Ignorem o meu to-do list. Temos aqui, isso aqui é uma elipse ou um pãozinho esquisito. Tem horas que a Lua tá aqui, que é chamada de afélio, A de afastado, e aqui é o periélio, é a parte que ela está mais próxima, né? O apogeu e o perigeu. Então, eles falam o seguinte: essa distância aqui é de mais ou menos 386 mil quilômetros, por aí, 386 mil quilômetros, e aqui 352 mil quilômetros. Aí quando a Lua estiver aqui, é que a gente tem que lançar o projétil. Então, são informações muito precisas, que essa distância praticamente é a exata que tem aqui. E é o seguinte, eles consideram, obviamente, a gravidade da Terra, a gravidade da Lua, a distância em que as duas forças se igualam, né? E eles falam o seguinte: para viagem entre a Terra e o ponto onde a gravidade se iguala à força da gravidade da Lua, levariam 83 horas, 20 minutos para chegar lá, e depois para ela cair na Lua, 13 horas, 53 minutos e 20 segundos. Então o tempo total dessa viagem seriam 97 horas, 13 minutos e 20 segundos. É quase 4 dias, né? Pouco mais de 4 dias por aí, que é exatamente o tempo de fato que demora para uma viagem tripulada chegar ali. E isso daqui é meio absurdo. E eles falam que o foguete tem que ser lançado numa posição vertical, e a Lua precisa encontrar em seu zênite, ou seja, ela está exatamente acima da nossa cabeça, e isso só aconteceria entre os paralelos de 0 grau e 28 graus. Então, a linha do Equador e um paralelo de 28 graus. Né? Paralelos são as linhas horizontais no seu mapinha, aulas de geografia. E aí, nessas condições de temperatura e pressão, e dependendo do ano também, o observatório falou assim: então, vocês precisam lançar esse foguete no dia 1º de dezembro, exatamente às 22 horas, 47 minutos e 40 segundos,
somando o tempo da viagem que eu falei, aí ele chegaria na Lua no dia 4 de dezembro, isso do ano seguinte. Esse livro, essa reunião acontece em outubro de um ano, eles teriam 1 ano e 2 meses mais ou menos para fazer todo esse rolê. E aí o livro ele decorre a partir disso. Então você tem essa conferência e você tem toda uma mobilidade, toda uma movimentação dos Estados Unidos inteiro e do mundo para fazer isso acontecer. Então, tipo, você tem a arrecadação de dinheiro de todos os países, assim, dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul. Você tem um antagonista ao nosso presidente Barbicane, que o Barbicane ele fazia balas, né, e atirava. Aí tinha um cara que fazia chapa de metal, que era o Colete. Então eles dois eram rivais. E aí tem toda uma mobilização, aí tem toda uma discussão entre duas cidades que poderiam receber esse canhão gigantesco, que era uma no Texas e a outra na Flórida. Eles escolheram a Flórida e, gente, 104 anos depois, antes na verdade, eles escolheram uma cidade muito próxima da cidade de fato que foi lançado o foguete para a Lua. Absurdo, absurdo, isso é uma coincidência inacreditável. E aí eles têm que construir um canhão de 270 metros, pegar não sei quantos 1000 quilos de pólvora para estourar e a bala sair. E é loucura, isso aqui é coisa uma insanidade insana, mas os cálculos estão com margens de erro, assim, certos, faz sentido. E no final tem um conflito maior, que surge um personagem francês do nada, que meio que muda a história, que muda o curso da história. Não vou dar esse spoiler aqui, mas se você já acha inacreditável atirar de canhão um projétil na Lua, isso aqui fica um pouco mais absurdo ainda. E uma coisa que é sempre mostrado no livro, aí provavelmente uma grande sátira, porque o autor é francês, ele mostra toda hora esse povo estadunidense querendo, né, mostrando o patriotismo, né? Tipo, nossa, esse projeto tem que ser inteiramente americano, né? Foi estadunidense, o nosso país é o melhor, não sei o que, só a gente consegue fazer isso. Então tem um orgulho americano, um orgulho estadunidense exaltado, né? Aquele tal do ufanismo. E, assim, é mostrado toda hora. Tipo, somos os Estados Unidos, nós vamos conseguir chegar à Lua e tudo mais. É uma satirazinha interessante. Então, no geral, esse livro é um livro muito curioso, que é um empreendimento quase que absurdo e, assim, muito legal. O Júlio Verne, ele escreve muito bem. Você pode ler isso aqui em 2, 3 sentadas, assim, muito fácil de ler e é intrigante. Você quer falar, poxa, como que eles vão fazer isso de fato? É muito bom, eu dei nota 4 de 5. Mas um detalhe que eu gostaria de comentar sobre a editora Príncipes. Eu tenho alguns outros livros da Príncipes, do Júlio Verne, inclusive. E, cara, vários pontos. Um minuto. No Brasil, o livro é muito caro. Consumir literatura é muito caro. Então, custo de impressão, de envio e tudo mais. E a gente sempre quer... a gente gostaria que o acesso fosse mais democratizado. Você ter livros de qualidade por preços mais baixos para justamente fazer com que o povo leia mais. Você não precisa de uma edição de luxo de um livro para ler ele. Você precisa de uma edição acessível e que tenha seja uma boa edição, digamos assim. E a Príncipes, ela tem você percebe que é algo mais simples, enfim, é uma capa mole, do material mais simples, o papel é bem fino, assim, não prejudica a leitura, ele é um pouco mais translúcido, eu não sei se você vai conseguir ver, ele é um pouco mais translúcido que um papel normal seria, mas assim, não prejudica a leitura e é bem acessível. Eu comprei 4 livros uma vez numa promoção na Amazon, eu paguei R$30. Então a Príncipes, ela tem esse baixo custo, mas não é porque
é um livro é uma produção de baixo custo, que ela deva ser, digamos assim, é difícil usar essa palavra, mas o que eu não queria, não é porque é baixo custo que precisa ser ruim. Pode ter assim, um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado. Enquanto eu lia, eu percebi muitos erros. Muitos erros de grafia, muitos erros de concordância entre termos e eventos assim. Aí eu não sei se veio do livro ou se foi alguma desatenção na hora de fazer. E até estava comentando com um amigo meu que está lendo outro livro do Júlio Verne pela editora Príncipe, nessa mesma editora. Eu acredito que eu devo até ter o livro aqui. E ele também, eu comentei isso com ele, ele também relatou erros que assim, tipo, você tá lendo e você fala, meu Deus, como assim? Isso aqui faz sentido? Então eu vou pegar aqui um dos exemplos que eu achei um pouco mais crassos assim, para exemplificar isso daqui. Isso aqui é no capítulo A Festa da Fundição, na página 102, e é o seguinte, contexto. O presidente Barbicane fez todo o pronunciamento do projeto em outubro de um ano, e o lançamento seria em dezembro do ano que vem. Então, esse capítulo começa da seguinte forma. Durante os 8 meses empregados na escavação, que eles cavaram um canhão para baixo da terra, os trabalhos preparatórios de fundição haviam sido conduzidos simultaneamente com extrema rapidez. Então, é o seguinte, eles cavaram um buraco gigantesco, desde outubro até setembro, agosto do outro ano, né? Fevereiro, no caso. E tiveram que fundir e fazer o canhão. Então você tem esse passagem de tempo de 8 meses. Aí na página seguinte, na página 103, eles falam o seguinte. Assim, antes de ser despachado para Tampa Town, o mineral de ferro aquecido nos altos fornos de Gold Spring com carvão e silício a elevadas temperaturas foi transformado em ferro fundido após a incorporação do carbono. Pareceu preferível fretar navios em Nova York para levar o ferro em barras. Foram necessários nada menos que 68 barcos de 1.000 toneladas, uma verdadeira frota, que em 3 de maio saiu de Nova York e tomou rota do oceano. Em seguida, perlongando as costas americanas, passou pelo canal das Bahamas e dobrou a ponta da Flórida em 10 do mesmo mês, ou seja, 10 de maio, entrando na Baía de Espírito Santo. Atracou no porto de Tampa Town. Então você tem esses 8 meses passando, e você tem esse evento que aconteceu em maio, nesse parágrafo aqui, que ele chegou no lugar que ele precisava chegar. No próximo parágrafo está o seguinte: ali a carga foi transferida dos navios para os vagões da ferrovia Stones Hill, e em meados de janeiro a enorme massa de metal já tinha chegado ao seu destino. Então, tipo, o que tá certo? A travessia foi feita em maio, foi feita em janeiro e tudo mais, e você fica, tipo, atrapalha a leitura? Nem tanto, mas você tem uma sensação tipo, poxa, eu tô lendo aqui um livro, tá interessante, tô imerso na história, você vê tipo maio e janeiro, e não foi, essa aqui é o erro mais gritante que eu vi, mas tem erros de concordância, talvez erros de informação, inclusive, que tem no final aqui que eu vejo uma coisa sobre relacionada à química que não faz sentido, tá ela aqui. Enfim, é muito legal o que a Príncipes faz, ela tenta trazer um livro um pouco mais barato, mas, igual eu falei, para ser barato não precisa ser um tanto descuidado, né? Enfim, a gente sabe que é difícil o acesso a livros, assim, para pessoas de uma renda um pouco mais baixa, às vezes têm dificuldade em acessar alguns livros por mais básicos que sejam, porque são muito caros, mas não é porque esse livro é barato que ele tem que ser mal diagramado, mal feito, né? Então é uma atençãozinha que tem que se dar, né? Enfim, eu recomendo bastante a leitura da Terra-Lua, a leitura de Júlio Verne. Eu recomendo, na verdade, a leitura em si, né? Já falei, é melhor ler do que não ler, então lê. Então, da Terra-Lua é um livro curtinho até, tem outros livros de Júlio Verne para ler também, e fica a minha recomendação. Esse aqui foi o nosso videozinho. Eu espero que a Maquita aqui do lado não esteja pegando, então tô falando um pouquinho mais alto, então
Perdão por gritar. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima leitura, que talvez será de Agatha Christie. Eu estou usando o livro aqui como suporte da minha câmera, não tem como mostrar. Fica aí no ar o spoiler. Então, gole de café, saúde. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!